Fala fera, questões que envolvam travessias de rio por barcos ou por pessoas nadando são simples de resolver quando você sabe composição de movimentos. 1, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 2, 3. O que é isso? 1, 3, 1, 2, 2, 3? Dá uma olhada aqui no card que você vai saber. Mas é muito simples de resolver porque você tem uma soma de vetores. Você tem três velocidades. A velocidade resultante, que é a do barco em relação à margem. Você tem a velocidade relativa, que é do barco em relação à água, a correnteza, e tem a velocidade da água em relação à margem, que é a velocidade da correnteza. E a equação montada para você resolver o problema é simples, olha ela aqui. Velocidade do barco em relação à margem é igual à soma da velocidade do barco em relação à água mais a da água em relação à margem. Lembrando, essa soma é vetorial e é por isso que a gente precisa ficar sempre muito atento, muito atenta à orientação dos vetores. A gente pode analisar 4 casos diferentes. O primeiro deles, quando a questão disser que o barco desce o rio. Ora, as águas do rio estão sempre descendo. Elas vão do maior potencial gravitacional para o menor potencial gravitacional. Então, quando eu digo que o barco desce o rio, a velocidade do barco em relação à água e a velocidade da água em relação à margem têm as mesmas orientações, mesma direção e mesmo sentido. Por isso, a equação se resume a isso aqui. V do barco em relação à margem é V do barco em relação à água mais V da água em relação à margem, de forma escalar, só os módulos dos vetores. Quando a gente falar no problema que o barco sobe o rio, aí é o contrário, muita atenção. Se ele está subindo o rio, ele está contrário à correnteza. E aí, o módulo da velocidade do barco em relação à margem é dado pela expressão módulo da velocidade do barco em relação à água menos módulo da velocidade da água em relação à margem. Muito cuidado quando falar no problema sobre travessia perpendicular. Você tem que prestar muita atenção o que é perpendicular. Se é a velocidade do barco que é perpendicular às margens, que velocidade do barco? Então, muito cuidado. Quando no problema disser que a velocidade do barco em relação às águas é perpendicular, aí a situação que você tem é essa aqui do lado. Olha só. O eixo do barco é perpendicular, mas ele se desloca na diagonal. E aí você usa o teorema de Pitágoras. A velocidade do barco em relação à margem ao quadrado é igual à velocidade do barco em relação à água ao quadrado, mais a velocidade da água em relação à margem ao quadrado. Quando no problema disser que a trajetória é perpendicular, muito cuidado. O eixo do barco está inclinado, mas ele se desloca perpendicularmente à margem. E aí você vai ter que a velocidade do barco em relação à margem ao quadrado é igual à velocidade do barco em relação à água ao quadrado menos a velocidade da água em relação à margem ao quadrado. São 4 tipos de problema e a gente vai acompanhar exemplos sobre isso. Lembrando, lá no final do vídeo eu sempre indico mais vídeos sobre esse tema para você aprofundar seus estudos. Vamos juntos! E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Um barco tenta atravessar um rio navegando perpendicularmente em relação às suas margens na direção AB, saindo da posição A, como mostra a figura. Como temos correnteza no rio, ele atinge a outra margem na posição C, distante de A 50 metros, após navegar durante 25 segundos. Sabe-se que a largura do rio é de 30 metros. Com base nos dados, responda: qual a distância de B a C? Fera, a questão diz quanto é a distância de A para B. Na verdade, de A para C inicialmente, que é essa diagonal aí. E diz que gasta 25 segundos para ir desde A até C. Diz que a largura do rio, que é AB, é só olhar na figura, é 30 metros. E pergunta quem é BC. E aí muita gente, como vê uma travessia de barco, começa a pensar na composição do movimento, nas equações que vai montar, na soma vetorial,
e para de prestar atenção no óbvio. Se você olhar, você tem duas medidas de comprimento e que é a terceira. E essas duas medidas, olha na figura, são perpendiculares. Então esse valor aqui é a hipotenusa do triângulo e essas duas medidas são catetos. Então basta que você use teorema de Pitágoras. A medida da hipotenusa, que aqui é a distância de A para C ao quadrado, é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. AB, que a largura do rio é um dos catetos, e BC, que é o quanto o barco se desloca lateralmente, também é cateto e é o que a gente está procurando. Acabou. 50 ao quadrado é igual a 30 ao quadrado, mais, como eu não sei essa medida, eu vou chamá-la de x. X ao quadrado. 2.500 é igual a 900 mais x ao quadrado. 900 está somando, vai passar subtraindo. 2.500 menos 900 dá 1.600. Se 1.600 é igual a x ao quadrado, x é igual a raiz quadrada de 1.600, x é igual a 40 metros. Acabou. Simples assim. Era só usar o teorema de Pitágoras e encontrar a medida que estava faltando. Tranquilo? Um barco movido por motor desce 120 km de rio em 2 horas. No sentido contrário, demora 3 horas para chegar ao ponto de partida. Qual é a velocidade da água do rio? Sabe-se que na ida e na volta a potência desenvolvida pelo motor é a mesma. Olha aí, fera, uma questão que mostra duas situações, em que o barco está descendo e outra que está subindo. Ele está descendo quando o movimento é favorável à correnteza e ele está subindo quando em sentido contrário. Atenção e cuidado, porque no mesmo sentido da correnteza eu tenho a soma da velocidade do barco em relação à água mais a da correnteza. Então a gente teria o seguinte, duas situações. Quando ele desce o rio, eu vou ter a situação em que a velocidade do barco em relação à água mais a velocidade da água em relação à margem é igual à velocidade resultante. E o que é que ele consegue como resultado disso? Olha o texto, ele consegue descer 120 quilômetros em 2 horas. Quando ele sobe o rio, quando ele tem um movimento no sentido contrário da correnteza, eu vou ter que a velocidade do barco em relação à água menos a velocidade da correnteza, que é da água em relação à margem, vai ter como resultado o quê? Que ele consegue voltar para a posição original. Então ele de novo vai fazer um percurso de 120 km, só que dessa vez em 3 horas. Aí a pergunta é, qual a velocidade das águas? Considerando que a velocidade do barco foi a mesma o tempo todo. Olha só que coisa fácil. Como eu quero encontrar a velocidade da água e eu não sei a velocidade do barco, eu vou ter que fazer uma operação aqui para eliminar a velocidade do barco em relação à água. Simples, ó. Só subtrair. Quando a gente vem aqui e subtrai, aqui eu tenho 120 dividido por 2, 60. Aqui eu tenho 120 dividido por 3, 40 km por hora. E aí eu vou fazer V do barco em relação à água menos V do barco em relação à água dá zero. V da água em relação à margem menos V da água em relação à margem, menos vezes menos é mais. Eu tenho dois valores iguais, então eu vou ficar com 2 vezes a velocidade da água em relação à margem igual 60 menos 40 dá 20. 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, a velocidade da água em relação à margem, que é a velocidade da correnteza,
é 20 dividido por 2, que vale 10 km por hora. Simples assim. Resolvi o sisteminha usando o método da subtração e encontrei a resposta que está na alternativa da letra D. D de detona, fera. Esse é seu ano. Vamos juntos.